Hoje vai ser um dia muito especial. É a primeira vez que eu bato um papo aqui no canal com a minha esposa e a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de autoconhecimento que ela fez aqui comigo e com o projeto Empreender a Mais. Tenho certeza que para você que tem interesse nesse assunto de autoconhecimento, autocuidado, autodesenvolvimento, esse papo vai ser muito enriquecedor. Vai dar para você tirar muitas dúvidas, vai dar para você se inspirar e se motivar. A Andressa vai falar um pouquinho sobre o processo de autoconhecimento dela e os frutos que ela colheu depois desse autoconhecimento. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreva, deixe seu like e comente muito aí. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário que eu vou fazer questão de responder cada uma, beleza? Vamos lá, André, para esse bate-papo, tudo certinho? Tudo certo. Vamos Vamos lá. lá. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse. Quem que é a Andressa Mesquita? Bom, a Andressa Mesquita é uma mulher com 37 anos, filha do Mário e da Madri, irmã da Jéssica, esposa do Henrique. Hoje eu tenho os melhores dias quando eu acordo, corro ao lado do meu esposo, a gente toma um café gostoso, começa um dia maravilhoso, já com bastante energia. Amo trabalhar, gosto muito da força do trabalho. Sei pelo processo do autoconhecimento, que vamos falar bastante aqui, e trabalho numa empresa, na GE Energias Renováveis, em Taubaté, como coordenadora comercial. Nas horas livres, gosto muito de fazer esporte, meditar, e agora, um grande projeto. Legal, Vou falar aqui. que bacana. Então vamos lá, eu vou começar assim com uma pergunta já para a gente começar com o pé direito. Como foi fazer o processo de autoconhecimento comigo, com o seu esposo? Hoje, maravilhoso, né? Hoje eu consigo enxergar, né, que na realidade eu me sinto muito privilegiada de ter você ao meu lado todos os dias, né, meu amor? Porque é um processo constante, né? Hoje eu sinto que a gente vive esse processo, né? Eu, Andressa, né, também, eu vivo esse processo. Eu já entendi que esse é o nosso objetivo, né? Cada dia melhorar, cada dia buscar aprender. E foi maravilhoso, assim né? Todos os dias a gente ficou criando. Nas primeiras vezes, né? Enquanto eu ainda não conhecia muito, né? O processo de coach foi um processo que abriu os meus olhos, assim, na realidade, né? Direcionou meus olhos para um lugar que eu não olhava, né? É maravilhoso a cada dia, é uma descoberta a cada dia e você vai. É um caminhar, né? É um caminhar todos os dias. Mas foi Uhum, maravilhoso, é um divisor de águas para mim. que legal. Eu não sei se já tinha perguntado isso, né? Mas para mim foi um processo um pouco desafiador, né? Porque você fazer um processo de coach de autoconhecimento com a sua esposa é um pouco desafiador, porque as respostas muitas vezes está relacionado a mim, está relacionado à nossa vida do dia a dia, está relacionado ao nosso passado, está relacionado ao nosso presente, ao nosso futuro. Mas eu sinto também que foi, para mim, foi desafiador, mas me passou a mensagem também que é um processo que transforma. Porque o primeiro que eu fiz foi comigo mesmo, né, só para você entender que tá escutando. O segundo foi com a Adrê, né, então, logo que eu fiz comigo e eu tive todo o entendimento, eu fiz o auto-coach, né, aí logo já pensei, se eu conseguir fazer com a Andressa e der tudo certo, a gente ter as clarezas, eu conseguir ajudar ela a entender tudo isso que tá acontecendo na vida dela e trabalhar com meta, trabalhar com objetivo, eu vou conseguir fazer com qualquer pessoa, porque é muito desafiador quando fazer com uma pessoa muito próxima, porque muitas respostas tá envolvida toda a nossa história, toda a nossa vida. Me fala algumas coisinhas assim que talvez possa ajudar as pessoas em fazer um processo assim também junto com a pessoa que talvez é conhecida, que esteja próximo. Como que foi para você assim, na prática mesmo, fazer comigo assim, em relação à resposta, em relação, falar tudo o que estava pensando? Me conta um pouquinho, só pra gente afundar um pouquinho mais nessa pergunta aí. Vou resumir, no dia 23 de março de 24, quando a gente fez o feedback, né? Depois de algumas sessões. 23/4 de 23 de março de 23. 23 de 23 março de 23, há um ano atrás, de mais ou menos, 23, né? tá. 23, isso. Nós fizemos a sessão do feedback, né? E a gente ainda estava na construção, né? A gente já tinha acabado o processo. E Uhum. você ainda estava entendendo que eu ainda não tinha encontrado exatamente, né? E Na verdade aí, estava na busca, né, estava no estava na no busca. estava na rota de ação, estava no Na fazendo um rota plano de de ação. Uhum. exato. E aí, nós sentamos, né? Eu totalmente sem entender aonde que a gente ia chegar, né? Totalmente aberta, mas ainda com aquela sensação também que ainda não estava tão claro assim. E você aplicou a ferramenta OPRE, né? Uhum. Observação, preparação, reflexão e intenção. E naquele dia, eu me senti como você tivesse. Você não estava olhando para a Andressa, esposa, em nenhum momento, em nenhum momento. Você queria tirar de dentro de mim
o que ia me fazer feliz, o que ia fazer sentido para mim. Você conseguiu tirar do fundo do meu coração, assim, uma coisa que eu não estava imaginando que ia sair, né? Que Uhum, hoje é o livro Viver do Sentido, né? uhum, E naquela sessão eu me senti muito especial, não pelo Henrique Coach, mas pelo Henrique, meu esposo, né? Por ele conseguir olhar para mim, não como Andressa, né? Não como esposa, né? Mas como Andressa como uma mulher cheia de sonhos e que quer viver, né? De forma mais intencional, de uma forma mais do sentir, né? Do experienciar. E você conseguiu tirar de mim como eu conseguiria contar mais sobre isso. Então, eu não, né? A pergunta foi muito especial, muito especial. Eu olhar para você, Henrique, meu esposo, e ver que eu estava, né, sendo olhada como a Andressa por um coach, não pelo meu esposo. que legal. Que gratidão por esse feedback aí. André, Obrigada. vamos lá. Mas para a gente dar mais contexto aqui para a gente que está ouvindo, me fala um pouquinho da sua vida profissional. Como que foi? Porque isso, um pouquinho mais na frente do nosso bate-papo vai fazer sentido. Então, a Andressa, ela decidiu fazer administração com ênfase em comércio exterior. Então, o comércio exterior era uma coisa que eu gostava muito. Então, abri um jornal, a primeira coisa que eu via era as notícias do mundo, era o que eu me interessava. Então, fiz comércio exterior. Tive a oportunidade de, logo no primeiro ano da faculdade, atuar na área. E atuei na área até 7 anos atrás, 8 anos atrás. Hoje a área é mais comercial, mas também é muito voltada para o comércio exterior. Sempre gostei muito do que eu fazia, né? Como eu falei, o trabalhar para mim é uma coisa muito importante. Eu gosto do entregar, né? Gosto do fazer, do realizar, né? O meu Uhum. trabalho. Ou se É, gosta. Só que a Andressa, né, tanto como pessoa e como profissional também, por muito tempo ficou só no fazer, no fazer, no fazer, no fazer, no fazer, o que tornou algo muito automático, né? Uhum. Muito na rotina. Acordar cedo, trabalhar, voltar, dormir, acordar cedo, trabalhar, dormir. Então essa rotina ficou por muito tempo. E isso, em algum momento, não estava legal. Você consegue lembrar como que você estava antes do processo de coach? Como que você estava vivendo? Eu tinha essa rotina, né? Do acordar, né? Acho que, né, hoje, sabendo, né, peguei um valor muito forte do trabalho através do meu pai, né? Esse ponto do acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, foi uma coisa que eu vi a minha vida inteira ele fazendo. Simplesmente isso, mais nada, né? Nos finais de semana, no máximo, né, cuidava dos passarinhos, mexia aqui e ali. Isso eu entendo que, né, eu fui trazendo também isso para mim, ficou por muitos anos. E também uma coisa que acho que vem para mim, forte assim de falar, é a falta de questionamento, né? A Andressa, como pessoa, como profissional, nunca foi uma pessoa de ficar se questionando muito se aquilo que aonde eu estava era melhor, embora eu seja uma pessoa muito, né, corra atrás do que eu quero, mas pouco questionadora. Me arriscava muito pouco. Eu acho que o principal é pouco questionador, e aí isso não me levava a lugares diferentes. Eu sempre estava no mesmo lugar. Legal, estava empregada, estava ganhando ligeiramente bem, né? Mas pouco questionadora. Isso eu entendo hoje que pode ter me atrasado em algum lugar, né? Embora, não sei, né? Mas é o que eu enxergo hoje. Talvez ter, não te atrasado, mas você entender realmente o que você estava fazendo e fazendo mais sentido do que você estava fazendo. Não ficar no automático, né? Sentindo tudo que está fazendo. Porque hoje você está muito bem, não que você está, mas com mais sentido. E isso, querendo ou não, traz ainda mais resultado onde você está, né? E outra, que eu acho que é o principal, traz mais leveza no dia a dia, né? Por saber realmente o que gosta de fazer, o que quer fazer, entender os seus momentos, entender você, né? Então isso talvez não acontecia em outras oportunidades que você teve. E o legal do processo do autoconhecimento é isso, que depois desse
estudo sobre você, você consegue, não sei, tirar uma venda para algumas coisas. Clarear, você sabe, parece que tem um farol na sua frente onde você consegue enxergar mais possibilidades, você consegue visualizar mais caminhos, você começa a viver mais com sentido, como que você a gente fala muito, né. Mas me conta mais, assim, no dia a dia, né. Me fala, assim, detalhes, assim, porque eu acho que faz sentido e traz mais, o nosso consciente. Como que era o seu dia a dia, né, como que era, eh, como que você percebeu que estava acontecendo isso com você? Eu não via muito o propósito, né? Mas quando eu olho o dia a dia hoje, quando eu estou entrando na GE, né, eu consigo entender por que que eu estou ali, né? Por que que eu estou ali, o que representa aquele momento para mim e onde eu quero chegar, né? E o que eu vou tirar de tudo que eu vou viver naquele dia para o meu futuro, né? O que eu vou aprender aquele dia que eu vou colocar no meu futuro? Quais são as interações que eu vou ter que vai me ajudar ou não, né? Quais as interações que eu olho e automaticamente eu entendo que aquele tipo de interação não faz sentido para mim, né? Então, hoje eu olho para trás e eu consigo entender, né, e consigo visualizar toda essa diferença, né? A Andressa é uma pessoa muito mais presente, muito mais avaliando, né? O que cada situação está me trazendo, o que cada situação tá me ajudando ou não, né? No que hoje eu busco. E Legal. aí é muito claro para mim que esse tipo de entendimento, esse tipo de presença, eu não tinha. Eu Uhum. não tinha em nenhum momento. Eu só vivia, eu só estava no lugar, eu só estava fazendo, eu só estava cumprindo uma atividade, eu só estava interagindo. E agora é interagindo e identificando. O que isso está me trazendo? Estou bem? Não estou? Né? É um lugar que me faz bem ou não? Né? Uma situação de entrega, será que eu posso dar mais de mim? Né? Então, é um viver de muito mais consciência, de muito mais presença, de avaliação, de sentir. É isso. Que legal, que legal. Mas me conta por que você decidiu fazer? Por que você aceitou meu convite? Ah, sim, na realidade, há muito tempo, né? Desde que a gente começou a pesquisar, né? Quando iniciou os questionamentos, né? Se o caminho que você estava seguindo era o caminho que ia te fazer feliz ou não, né? E aí você encontrou o coach, o auto-coach. E aí eu fui vendo em você, né? Uhum. Tudo que você foi me falando no decorrer do curso, no decorrer do que você estava vivenciando, no decorrer de que você contava dos eventos presenciais que você ia, aquilo foi me fascinando de uma forma, né, que com certeza, né, eu não tinha dúvida que eu queria fazer, né? Lógico, né, no início a gente conversando, né, como que vai ser, você vai, né, a nossa relação, porque é exatamente como você comentou, né? É tudo sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre a nossa relação. Então, mas assim, foi só o início, só foi o antes de começar, né? Porque quando começou, tudo foi muito bem, muito bem. Que legal. Conta um pouquinho como que foi o processo, o que você lembra? Eu me vejo, né, no passado e ainda estou na busca, né? Não é uma coisa ainda que é comum para mim, mas é o imaginar, né? O imaginar com riqueza de detalhes, com riqueza de situações, né? Ao me conduzir, né? Eu tive que ir trabalhando, acho que foi um dos principais bloqueios que eu tive que trabalhar muito forte, foi isso. Pô, a capacidade da Andressa de se entregar, imaginar, explicar com riqueza de detalhes, sonhar com riqueza de detalhes e vivenciando, vivenciando. Então, isso eu lembro com muita clareza. E hoje eu sei como isso é importante para realizar, né, para um sonho se tornar realidade, né? E eu vejo o quanto eu tive que ir trabalhando nessas sessões e me entregando. É isso. Acho que é o principal assim que ficou para mim. Legal, legal. A Andressa sempre foi,
Na verdade, até hoje mas hoje ela consegue identificar isso, depois do processo do autoconhecimento, que é muito presente, vive muito agora, é muito exata. Então, a pessoa, quando é assim, é difícil ela olhar para o futuro, de imaginar, de às vezes até de sonhar, né? Algo assim, um pouco a mais do que talvez o presente está falando, né? E isso, querendo ou não, dificulta um pouquinho até o nosso presente, né? A pessoa que sonha, ela traz para a vida dela já algo, uma intenção. Às vezes, quando a gente está nesse processo do automático, a gente só vive realmente o presente, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que fazer, tarefas, cheque, cumprir ordens. E o sonhar? E a imaginação? Como que eu desejo minha vida daqui 1, 2, 3 anos? E isso realmente foi algo assim que teve que esperar, porque às vezes algumas objetivos de vida, alguns desafios de vida, vem nesse imaginar, vem nesse olhar para o futuro e realmente sonhar, né? Olhar, o que que eu quero fazer, o que que eu quero para mim, o que que eu quero para minha família, o que que eu quero para minha vida profissional, para minha vida espiritual, o que eu quero para minha saúde, não só viver no modo automático. E às vezes até esse exercício prático, que é visualização. Vamos visualizar. Eu lembro muito bem das sessões. Vamos visualizar, mas visualizar, sentir naquele momento, né? Ah, eu quero conquistar isso. Então vamos sentir como que você estaria conquistando isso, né? Foi um pouquinho desafiador, mas aí que talvez está as mudanças, realmente nos bloqueios, naquilo que realmente precisa ser desenvolvido, para começar a criar novos pensamentos, para ter novos resultados. E foi muito legal você falar isso, que justamente é uma coisa que eu acho que foi meio disruptiva, assim, no seu processo. Que talvez eu só falando com você no dia a dia, como esposo, talvez eu não ia conseguir trazer essa clareza para você. Porque eu, ao contrário da Andressa, eu sou muito sonhador. Às vezes eu fico viajando no futuro, até demais. Essa minha principal força, que é ser criativo e ser sonhador, às vezes é a minha principal dificuldade no dia a dia. Eu sei que isso pode ser muito bom, mas pode atrapalhar muito a vida. Mas ao contrário também é. Você não sonhar também é muito ruim para a vida. E foi muito legal isso, porque às vezes, talvez você começou a me entender mais por conta disso. Porque às vezes, primeiro para acontecer, a gente precisa ter intenção, precisa sonhar. Tudo que acontece na nossa vida acontece duas vezes, e a primeira vez que acontece é na nossa cabeça. Então a gente precisa sonhar, a gente precisa ter intenção, declarar, né, profetizar e acreditar, ter fé. Mas me fala um pouquinho mais do processo, assim, das sessões. Assim, o que que você lembra? O que que te marcou mais, assim? O que que você aprendeu que foi legal aprender, as ferramentas? Fala um pouquinho. Bom, hoje, né, acho que o que eu trago muito, assim, é a questão dos papéis. Então, entender, né, que eu tenho o papel de esposa, eu tenho o papel de filha, eu tenho o papel de irmã, eu tenho o papel de, né, é, profissional. Então, essa clareza, ter essa clareza no processo para mim também foi muito importante. Muito importante, ainda mais, né, quando eu penso no objetivo de equilibrar tudo isso, né? Hoje, eu acredito muito que para a gente ser feliz tem que estar tudo muito equilibrado, tudo muito claro, né? Até a importância de eu não ser mãe da minha mãe, mãe do meu pai, mãe da minha irmã, né? Então, entender que cada um tem o seu papel, cada um está aqui para dar o seu melhor, né? Aprender da sua forma, porque não adianta eu querer que minha mãe aprenda a forma que eu estou enxergando, porque ela não tem o meu olhar, né? Então, a parte dos papéis foi muito importante, né? Legal. Muito legal. Entender que coisa que a gente não aprende em lugar nenhum, a não ser que você esteja nessa profissão, né? É, Olha que legal, André. Deixa eu só falar um pouquinho, a gente já continua. Foi bem legal você falar essa questão dos papéis, porque esse é para quem está escutando e está se interessando por um autoconhecimento, a importância de você ter clareza dos seus papéis, né? Dando um pouco de spoiler aqui desse processo. Quando você não tem clareza dos seus papéis, a chance de sua vida estar desequilibrada é muito grande. E às vezes você não tem nem isso como consciente, no consciente. Você não está no seu consciente isso. Talvez, por que que eu estou fazendo algumas coisas e estou com um sentimento de não tá legal, não tô feliz, né? Mas aí você olha para o seu emprego, tá tudo legal, você olha para uma outra área, tá legal, mas às vezes
o seu profissional não tá tanto, às vezes o seu lado espiritual, você, como filho de Deus, não tá tão legal, e você não tem clareza disso, né? Depois que você passa por um processo, assim, de entender que quais são os seus papéis, você começa a visualizar como um quebra-cabeça a sua vida, aquilo que está encaixando ali e aquilo que não tá, que tá desencaixado. E às vezes, quando você está encaixado, né, aquele papel que eu estou atuando, como que eu estou atuando também naquele papel, né? Eu tenho esse papel, eu tenho um papel de esposo, mas como que eu tô no papel de marido? Qual nota que eu dou para mim? Qual nota que eu dou para eu como filho, eu como profissional, né? Isso é muito importante, você ter clareza para você tomar decisões melhores, para você olhar para sua vida e ver pontos que tem que melhorar, para você buscar esse equilíbrio. E às vezes, Dre, às vezes na nossa vida a gente precisa desequilibrar um pouco, né? Que às vezes a gente tem um objetivo de vida, uma meta de vida, que talvez o meu lado profissional vai ter que desequilibrar mais. Eu vou ter que puxar mais para o meu lado profissional. Talvez o meu lado de marido, o meu lado como pai, o meu lado como irmão, como filho, vai me desequilibrar um pouco. Eu tenho essa clareza, se eu estou em busca de um objetivo. Ainda mais para quem quer empreender, né? Porque você vai assumir o papel de ser empreendedor. Pra você assumir o papel de empreendedor, você precisa desequilibrar um pouco para isso. Só que quando você tem clarezas, você vai e faz acordo com os outros papéis. Você vai lá para o seu papel de marido e conversa com a sua esposa. E explica tudo aquilo que você quer fazer e deixa claro que talvez você vai desequilibrar um pouquinho em algum momento. Talvez para o seu filho, talvez para o seu irmão, talvez para o seu pai, para sua mãe, né? Você vai ter que desequilibrar um pouquinho. Eu, no ano passado, o meu papel de autocuidado, o Henrique olhar para ele mesmo, na saúde, teve que desequilibrar um pouco pro lado da saúde. Né? Eu tive que pegar e focar nisso, porque eu estava vendo esse papel, que é o do autocuidado, muito desequilibrado para baixo. E isso estava me atrapalhando muito em outras áreas da vida, em outros papéis da minha vida. Só que eu entendo que, às vezes, quando você vai buscar saúde, o meu papel social se desequilibrou. O meu papel como amigo desequilibrou um pouco, porque eu precisei cuidar da minha saúde. Então, a minha vida social, ela desequilibrou. Mas isso você tem clareza, você faz isso claro, você faz isso com consciência, você faz isso com conhecimento. E você deixa claro para todo mundo, né? Quando você desequilibra sem deixar claro, a chance de ter um conflito ou de as pessoas não te entender e por isso, não sei, causar algum mal-estar na sua vida é muito grande. E o mais legal, além disso, de você ter clareza dos seus papéis e entender que às vezes você vai desequilibrar, entender como que você tá, que nota que você dá para cada papel, é entender também quais papéis que você está assumindo que não é seu. Isso que você falou. Às vezes eu ser pai do meu pai, pai do meu irmão, pai da minha mãe, eu ser pai de um amigo de trabalho. Isso não é a minha função, isso não é o meu papel. Eu não tenho esse papel, né? Porque assim, toda vez que a gente assume um papel, a gente assume responsabilidade desse papel. A gente vem, ó, se eu assumir o papel de ser pai da minha mãe, vai vir muita responsabilidade. Só que aí, eu vou dar conta? Eu estou preparado para isso? Faz sentido isso? Porque tem muitas pessoas assim, às vezes assumindo papéis que não são deles, né? E talvez por conta disso, a vida tá girando em círculo. Às vezes a pessoa, ela não consegue dormir, ela não consegue ter aquele descanso, ela vive com um pensamento negativo, ela vive sabe aqueles dias que não são tão legais por muito tempo? Às vezes só entendendo de papéis, os papéis que ela assumiu para a vida dela que não são dela. E ela tem que deixar esse papel, fazer os acordos, tá? Eu queria só aqui parar um pouquinho e falar sobre isso, porque é muito, muito, muito importante ter clareza dos papéis. Mas me conta aí, o que mais? O que mais que você lembra? Bom, outra coisa que eu lembrei aqui, que acho que foi muito forte para mim, foi crenças e valores, né? Uhum. Conhecer de onde veio os meus valores, né? É muito gostoso você olhar para esse lugar, né? E aí, quando eu falei agora da força do trabalho, né? Eu acho que a gente aprende pelo olhar, né? Então, imagine eu ver o meu pai a vida inteira nessa rotina. Acorda, trabalha, volta, acorda, trabalha e volta, acorda, trabalha e volta. Então, de alguma forma, isso
acabou ficando muito forte dentro de mim, né? Uhum. Acho que traz muita clareza, né? Outra coisa, né, que eu consegui enxergar, assim, de pessoas um pouco mais distantes, mas que me trouxeram muito aprendizado, né? No processo de coaching, né? Enquanto você pedia para eu visualizar algumas pessoas, né, que me trouxeram ensinamentos, eu compartilhei muito forte, assim, eu vendo a Karina estudar. A Karina é uma prima minha, que é um pouquinho mais velha que eu, e ela estudava bastante, sempre foi muito esforçada, né? E eu ia algumas vezes dormir na casa dela e eu via ela estudando, então, e principalmente quando ela estava estudando inglês, né? Que com certeza já era uma coisa que estava dentro de mim. E aí eu ficava fascinada de ver ela estudando. E aí, logo que acho que entrou na minha idade, eu comecei, mãe, eu quero fazer inglês, eu quero fazer inglês, eu quero fazer inglês. E hoje eu tenho muita clareza que ao vê-la estudando, eu lembro muito, eu deitada assim, vendo ela estudando, e isso me ajudou a ter essa vontade de querer fazer o inglês. Legal. E aí, várias pessoas, assim, é muito gostoso você conseguir, né? Isso mesmo eu, né, considerando que eu tenho um pouquinho de dificuldade de visualizar, conseguir até lá me ver, né, olhando para ela e como ela contribuiu para minha parte. E assim, várias outras pessoas, assim, a tia Uhum. Márcia também, a força do trabalho, a força da mulher, e vários momentos, assim, que hoje, em alguns lugares, né, até mesmo nesse momento que eu estou escrevendo o livro, eu fecho os olhos e vou me colocando em alguns lugares para entender o que tinha acontecido lá, o que eu lembro, né? É muito legal a Uhum. parte de crenças e valores, muito legal. Legal. Legal que você descobre da onde que vem alguns valores, né? Por que que você Uhum. pensa do jeito que você pensa? Por que que você age do jeito que você age? Por que que você gosta de tal coisa você não gosta? Porque tem, às vezes você tem um pouco de raiva, um pouco de um sentimento assim muito forte por algumas coisas, né? Porque isso às vezes vem de valores, né? Por que que você age assim ou reage, tem os seus comportamentos. E aí você tem clareza da onde que veio isso. E se realmente faz sentido continuar com isso, e se deve reforçar isso, ou se não, se deve ressignificar. A questão da crença mesmo para mim foi também um divisor de água. Quando eu tive o conhecimento sobre o que é a crença, no processo de estudo, e depois vivenciar isso no dia a dia. E vivenciar hoje, todo dia. Que às vezes eu olho para a pessoa abre a boca e eu já falo, tá dentro dessa crença. Então, isso para mim foi um divisor de água, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa e os resultados que a gente colhe, ele vem, é resultado das nossas crenças, é resultado do significado que a gente deu para as coisas, é resultado dos nossos valores, né? Então, o entendimento sobre as nossas crenças limitantes, as nossas crenças fortalecedoras, e até mesmo até de bloqueios, por que que eu dei esse significado para algum momento, algum acontecimento no passado, por que que eu penso o jeito isso, por que que ainda isso me incomoda, isso, ter clareza sobre isso muda o resultado. Legal, legal. Eu queria só compartilhar só uma coisa, assim, acho que hoje eu tenho fica muito claro que em algum lugar, né, lá na minha infância, no que trouxeram, é, falta de merecimento, né? Falta de merecimento do melhor, assim, de tudo que tem de melhor. Hoje eu me enxergo claramente que em algum lugar foi me passado isso, sabe? Ah, não, isso tá bom. Não, isso tá bom. Você não precisa mais que isso, né? Não sei exatamente de onde veio, às vezes um pouco do meu pai, né? Um pouco da minha mãe e do Uhum, dia a dia, né? Das pessoas que uhum, estavam lá, mas e que eu trouxe isso para mim é uma coisa que eu tenho ressignificado todos os dias, né? Hoje, agora com o canal do Força do Saber também, falo muito sobre isso, da gente se sentir merecedores do melhor, né? Se sentir merecedores da abundância que Deus deixou aqui. E aí, quando eu falo isso, né? É lógico, tentando compartilhar essa visão, mas é para mim. É para que eu consiga acessar esse lugar que está disponível para mim. Eu só preciso quebrar essa crença de falta de merecimento. Então, é, como a gente fala, né? O processo está acontecendo, continua, uhum, não uhum. parou. Ah, o processo do autoconhecimento é igual tomar banho. Tem que ter, tem que ter o tempo todo. Depois que você descobre o autoconhecimento, na verdade, você fica todo dia nesse processo, né? Você fica vivendo isso. Por isso que eu também falo que o processo do autoconhecimento tem que vir
com algumas sabedorias e principalmente com perdão, porque você começa a entender um pouco mais a vida. E você começa a entender realmente como as pessoas funcionam, como você funciona. Eu sinto que a gente evolui no processo evolutivo, depois do autoconhecimento. Algumas coisas param de fazer sentido e outras coisas começam a ter sentido, né? Então, no dia a dia, isso muda muito. Mais alguma coisa que você quer compartilhar desse processo? O exercício, né? De você ir até o seu. Eu não sei, eu não lembro o nome do exercício que você vai até o seu leito de morte, ver Uhum, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para o mundo. uhum. Então, também é Essa a muito gente bom. vamos fazer um pouco de sigilo aqui. Mas Ah, né, porque legal. Vai. essa sessão é muito forte, é uma sessão É, que é para ir lá mesmo onde precisa ir para resgatar algumas coisas. é Mas, maravilhoso. uhum. Mas também aquela outra também que você olha de 5 em 5 anos para sua vida. E aí você vai vendo a Minha sua história em evolução. 4 capítulos. Minha É. história em 4 capítulos. Então você Uhum. vai vendo a sua evolução, vai vendo, né, ver o seu passado, ver o seu presente, ver o seu futuro. É maravilhoso, assim, vai te guiando, vai entendendo por quais caminhos você tem passado e aonde você quer reorganizar, né? Legal. Dre, vamos lá, vamos só para a gente, né, encaixotar tudo isso que a gente conversou. Então, você estava vivendo uma vida um pouco mais sem sentido, né? É, vivendo um pouco no modo automático que a gente fala, né? Vivendo só por viver, fazendo aquilo que precisa ser feito e fazia com maestria, né? Mas às vezes, quando parava para refletir, falava, ainda não tá legal, ainda não tá legal. Aí depois eu fiz o processo do, do coach, me formei como coach, fiz o auto-coach, foi legal. Você viu os resultados que eu fui tendo, os frutos que eu fui colhendo, e começou a ficar encantado com isso também. Aceitou fazer um processo de coach, né? Me fala assim, de forma prática, o que era e o que mudou. Como tá a sua vida hoje? Quais são assim, os frutos que você está colhendo hoje? Por que fez sentido esse processo do autoconhecimento para você? Eu acho que a palavra que eu vou escolher é leveza no viver, né? Hoje eu consigo viver de forma mais leve, né? Eu consigo enxergar as coisas de uma forma leve, né? Hoje eu entendo dos papéis, das crenças, eu entendo um pouco mais que eu quero viver uma vida de equilíbrio. Então, a todo momento, né, eu decido olhar para esses lugares, olhar para onde eu estou me colocando e ver se aquilo está me trazendo equilíbrio ou não. Consigo me entender um pouco mais, então olho para os meus sentimentos, então eu consigo enxergar se as situações do meu dia a dia estão me trazendo coisas que estão me fazendo bem ou não. Decisões, né? Entendo, consigo entender um pouco melhor o que cada decisão vai me levar, né? Então, e fora o entendimento, hoje eu consigo dizer o que a Andressa gosta, o que a Andressa quer, o que a Andressa vive, o que a Andressa preza, quais são os meus, sabe, minha missão, minha visão, meus valores, né? Hoje eu consigo, eu tenho isso em um lugar, né? Eu olho para esse lugar, eu entendo se aquilo que eu escrevi há um tempo atrás continua fazendo sentido para mim, e aí eu vou readequando aquilo, sabe, é identidade, é essência. Hoje eu tenho uma essência, hoje eu tenho uma identidade, hoje eu sei, né, por enquanto, quais são os meus próximos objetivos, mas também consigo fechar meus olhos e me ver no futuro feliz, fazendo o que eu sonho, qual que é o meu propósito, né? Com quem que eu vou estar lá. Hoje isso é tudo muito claro para mim, e aí traz paz, leveza. Que legal. E qual que é o seu propósito? Hoje o meu propósito é viver esse processo de autoconhecimento, a busca, né, de melhorias, experienciar cada vez mais o que está disponível, né? E ajudar outras pessoas também a estar nesse lugar, né? Através do que eu busco compartilhar com essas pessoas e, de alguma forma, ajudar também essas pessoas a buscar esse lugar. Legal. Você sente que você evoluiu depois do processo? Muito. Muito. Me fala,
Algo prático, assim, o que aconteceu na sua vida que pode mostrar essa evolução? O que que você fez, o que que você está fazendo hoje que talvez, eh, antes do autoconhecimento você não faria? Que hoje a Andressa, como uma pessoa mais evoluída, às vezes até no lado profissional, no lado espiritual, no lado familiar, faz, que talvez isso não aconteceria. Assim, algo prático para eu entender essa evolução. Eu acho que principalmente algumas decisões em algumas situações. Então, Me eu fala, estou dá um passando. exemplo. Vou dar um exemplo, né? Eu estou passando por uma situação que eu vou ter que dizer não. E aí, antigamente, a Andressa ficava naquele julgamento interno. Não, mas eu vou dizer não. E hoje, para mim, eu paro, olho para aquele lugar, compreendo tudo o que está acontecendo. E se realmente é um não, é um não. Às vezes é um não dolorido, porque é um não pro meu pai, para minha mãe, para minha irmã, mas é um não, né? Que faz sentido, é um não que eu estou priorizando a Andressa, por exemplo, eu estou priorizando o meu relacionamento, eu estou priorizando algum objetivo meu pessoal, né? Uhum, Então, são clareza em algumas informações, em algumas situações, né? Por exemplo, alguma situação esse tipo de situação vai em desencontro com meus valores. Paro por aqui. uhum. Não vou mais repetir. Eu entendi, mas talvez as pessoas que estão ouvindo a gente não entende, porque ficou muito, assim, eu queria exemplo mais prático mesmo. Pode ser tanto no seu lado profissional, sabe, coisa que você faz hoje que você sente mais evoluída, mais forte, que talvez não aconteceria. Talvez hoje, depois do processo do autoconhecimento, você desbloqueou de algumas coisas e realmente consegue conquistar e colher alguns frutos hoje. Não, Para ficar mais prático aqui para as pessoas que estão ouvindo, porque eu pode. entendo essa questão de dizer não, é legal, né? E realmente é uma coisa que faz muita diferença. A gente sabia dizer um não. Um não, às vezes, é melhor para todo mundo do que um sim. Então, eu entendo. Mas me fala algo prático, assim, no seu dia a dia aí. Prático do dia a dia. Então, vou contar. Compartilhar tudo o que está acontecendo, né? É, Me diz, o que que é em compartilhar algum tudo? lugar, em algum lugar eu me vejo a Andressa uma pessoa um pouco mais reservada, né? Reservada, vamos dizer assim, Uhum. né? Que não gosta muito de se expor. E hoje, né, com todo o entendimento de que é importante. A gente também, eu só vou conseguir crescer, continuar crescendo também, se eu me propor a estar nesse lugar de compartilhar, de dividir, né? Então, hoje, a minha decisão e eu me propor a estar na internet dividindo o que eu tenho experienciado, o que eu tenho pensado, o que eu tenho sentido, para mim é uma grande mudança. Que legal. Mas me fala, o que que é isso? As pessoas que aqui que não te conhecem, o que que é isso? O que que você está fazendo? Legal. Então, desde 2022, né, com o processo de autoconhecimento, né, então eu comecei com algumas, na realidade é aquilo, né, quando você coloca foco, expande, né, Uhum. e então logo que eu finalizei o processo de coach com o Rick, algumas oportunidades começaram a surgir, então participei de um programa no serviço, né, dentro da GEC, chama Crescer com Elas, então, é também um programa de autodesenvolvimento, autocuidado, para você ter momentos seus, né? E aí foi um processo maravilhoso, novamente. Então, a Andressa entrando naquele lugar onde já estava apaixonada. E aí depois, Talvez se não tivesse acontecido o processo de autoconhecimento, talvez você faria esse crescer com elas? Talvez estaria no seu radar? Hoje, se olhando? então, será que estaria no meu radar? Isso eu acho que eu faria, mas não com os olhos que eu tinha, né? Os olhos de ver o valor de tudo aquilo que estava sendo falado, né? De tudo aquilo que estava sendo entregue, né? Uhum. Porque esse programa é durante a hora do serviço. Então, você tem que, né, parar o seu serviço e aí você fica lá uma hora. Então, eu priorizei isso porque eu vi o quanto de valor estava naquele lugar, né? Estava naquela troca.
Mas, assim, conversando com algumas pessoas às vezes, ai, não vou conseguir entrar, e simplesmente não entra. Por quê? Porque naquele momento ela não está enxergando muito o valor, não é a prioridade dela estar naquele tipo de ambiente, né? E Legal. aí, quando eu vi, quando eu soube que aquele ambiente ia me trazer mais ainda um autocuidado, um autoconhecimento, um equilíbrio, né? Coisas mais práticas, né? Porque nesse programa vêm profissionais da área de autoconhecimento e vai agregando, para mim, eu falei, não, eu quero me dedicar aos momentos né, que eu tive a oportunidade a experienciar isso com bastante dedicação. E foi muito legal. E aí, na sequência, eu fui como voluntária, então participei dos bastidores e também foi maravilhoso, porque novamente eu estava naquele ambiente. E aí eu fui entendendo como, né, além de casa, né, porque eu vi que a todo momento nós estamos vivendo isso, estamos comentando isso, eu estava tendo a oportunidade de ter esse ambiente também no serviço. E Uhum. aí isso foi me motivando mais ainda no dia a dia, de estar nesse ambiente, de falar sobre isso, de compartilhar sobre isso. E aí em 2022 nasceu o Força do Saber. Então eu estava meditando, eu estava lendo um livro que clareou também muito os meus, né, a minha parte espiritual, que é o livro Um Curso em Milagres. E aí eu fui documentando muitos sentimentos, muitas emoções, tudo que eu estava vivenciando. E aí o Força do Saber nasceu em 2022. E o objetivo era, né, o entendimento desde o início eu preciso aprender e compartilhar, aprender e compartilhar. E aí, durante 2022, ficou esse trabalho interno de julgamento, comigo mesmo, né? Não tinha, era eu e eu mesma me julgando, né? É, e durante 2022 fui trabalhando isso. Em 2023 eu me senti pronta, né? E aí hoje eu tenho um canal que chama Força do Saber e lá eu estou compartilhando minhas experiências, tudo que eu aprendo. Hoje focada num livro que eu estou lendo, mas esse canal tem esse objetivo, compartilhar minhas experiências e meus sentimentos e emoções com o objetivo de tentar ajudar de alguma forma e aprender mais ainda. Que legal. Quando a Andressa fala canal, é um perfil no Instagram, tá? Ela Ai, tem lá um perfil no Instagram. Depois é. Já fala, Jadre, qual que é o arroba do perfil? arroba força, é forca, né? Escreve com Uhum. tempo de forca do saber. Força do saber. Ponto, Andressa Tem um Mesquita. ponto. Acho que é isso mesmo. Tá. É, eu acho, não, eu tenho certeza. Exatamente. Legal, André. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse fruto que vem depois do autoconhecimento, tá? Só para vocês entenderem, André, todo processo de coach tem um objetivo, precisa ter um objetivo, tem uma missão, né? É feito um acordo entre o profissional e o cliente. Precisa ter um acordo, precisa ter uma meta, porque o coach só trabalha e só funciona se tiver ação e se tiver uma meta, um objetivo, né? Ele funciona nesse momento. E o que é o caminho que eu preciso seguir para conquistar essa meta, esse objetivo, né? E o processo da Andressa tinha muito essa questão de viver do sentido, né? De entender tudo isso que está acontecendo, se autoconhecer mais. E dentro do processo você foi colhendo alguns frutos e foi nascendo é, alguns objetivos, foi nascendo alguns projetos de vida, né? E um dos projetos foi a Força do Saber, né? Me conta um pouquinho, um pouquinho mais, qual que é a missão, qual a visão que você tem desse projeto, por que que você está falando, fazendo esse projeto, para quem é esse projeto, por que esse nome, tá? Aquilo que você pensou nisso, que é um dos frutos do processo do autoconhecimento. Então, a força do saber está muito relacionado com a nossa força interna. Então, hoje, é, eu acredito que Deus habita em mim, né? E Ele fala comigo, né, através do Espírito Santo. Então, entendimento de uma coisa una, né? Nós somos um, né? Então, Deus, eu e o Espírito Santo, né? Hoje eu falo que Deus deixou uma parte, né, a fala dele aqui dentro da gente, né, o nosso guia, o nosso Espírito Santo, né, é, e aí isso foi ficando cada vez mais forte dentro de mim, o vivenciar essa experiência de sentir o Espírito Santo, de ouvir, de querer, né, na realidade, hoje eu acredito que é uma decisão, porque ele está aqui a todo momento,
mas a gente não está ouvindo, né? Não está ouvindo. Por quê? Porque é uma decisão nossa, é o dia a dia, a gente está falando o tempo todo. E ouvir o Espírito Santo é uma decisão de você se silenciar, né? De você estar num momento mais específico. Lógico que algumas vezes acaba acontecendo um pouco da intuição, né? E aí eu fui vivenciando, e aí contando um pouquinho, né? O Curso em Milagres, que foi um livro que o Rick me presenteou no final de 2022, eu estava nessa busca, né? Então eu tinha um objetivo de fazer uma palestra, então eu estava estudando muito, 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 muito. E aí foram vindo vários livros, né? Estava lendo alguns livros também para me ajudar a compor essa palestra. E eu tive a oportunidade de conhecer o Curso de Milagres, né? E o Curso de Milagres, ele é um livro de estudo. Então, ele fala dos ensinamentos de Jesus, tem o livro de estudo e o livro do professor, né? E aí, conforme eu fui experienciando tudo que ele vai sugerindo, isso aqui foi ficando cada vez mais forte, da nossa força, da nossa abundância, de tudo que está disponível para gente. E aí, através desse vivenciar, surgiu a Força do Saber. Então, hoje, a Força do Saber tem como objetivo dividir, compartilhar todas essas minhas experiências que eu tenho encontrado em algum lugar, seja livro, seja num processo de coach, seja numa mentoria, porque hoje eu também tenho um mentor, né? Na GE, eles te incentivam a ter um mentor de carreira, e o meu mentor também, né? A gente acaba entrando na parte espiritual, na parte profissional, e a gente só vai agregando e então tudo isso que eu estou tendo a oportunidade de ter o Rick todos os dias na minha vida, compartilhando todos os ensinamentos comigo, de alguma forma eu falei, eu tenho que compartilhar, eu tenho que expandir. E aí nasceu o Força do Saber. Então, a missão do Força do Saber é compartilhar as minhas experiências de tudo que eu tenho acesso. É, a visão. Então, eu vejo, né, pessoas sendo incentivadas a buscar o autoconhecimento, a buscar essa interação com a gente mesma, que é é o melhor lugar onde a gente pode estar, estando aqui com a gente, conhecendo a gente mesmo, lidando com todas as emoções, porque hoje o nosso maior desafio, hoje eu enxergo que o meu maior desafio é lidar comigo mesmo, lidar com meus sentimentos, lidar com as minhas limitações que eu crio na minha cabeça. Então, isso é o que eu tenho trabalhado todos os dias. E é um dos objetivos do Força do Saber, ir compartilhando todas essas informações. Que legal, que legal. E para quem que é? Para quem que é? Por que eu devo lá entrar no Força do Saber e te seguir? Que você vai passar para mim? Eu vou passar reflexões, né? Várias reflexões que hoje o meu guia está sendo o Café com Deus Pai, né? Uhum, É um livro que é baseado na Bíblia, né? Então, um dos objetivos também que eu tinha, um objetivo de vida, era conhecer mais os ensinamentos da Bíblia. E aí eu ganhei da minha amiga Elis o livro Café com Deus Pai. E ele foi me mostrando que ele poderia também ser um guia, né? Porque ele traz um texto e me traz uma sugestão de leitura da Bíblia, né? uhum, E aí foi ficando uma coisa dinâmica. Então eu tenho um texto que conta um pouquinho daquela parte da Bíblia, né? Porque para mim, Andressa, a prática da leitura exige um pouquinho, né? Não é uma leitura fácil para mim a Bíblia. uhum, Então foi uma forma de eu me incentivar mais, né? E tornar um processo mais tranquilo, porque ele vai falando das partes da Bíblia e, e vai se encaixando. O processo de conhecimento, os livros que eu estou lendo, uhum. o curso em milagres. Então, quando eu leio aqui aquela mensagem, né, na minha live, eu vou trazendo um pouquinho de tudo, vou trazendo tudo que eu estou lendo, e aí as coisas vão encaixando, trago reflexões. É nesse lugar que eu tento compartilhar um pouquinho das minhas experiências, das minhas emoções, do que eu vivencio e do que eu estou aprendendo ao redor de mim. Tá, legal. Vamos lá, eu quero ainda buscar um pouquinho mais essa resposta, tá? O que você imagina, né, que a pessoa do outro lado, que está aí te escutando a Força do Saber, receba e consiga, de alguma forma, mudar ela, ajudar ela? Como que você visualiza uma pessoa assim sendo impactada com
com esse seu projeto? Quando eu penso no Força do Saber, aí eu automaticamente olho para a Andressa do passado, né? Com todas as faltas, com todas, né, as faltas de clareza que hoje eu tenho, né? Uhum, Então, de tudo que eu acredito, e hoje eu sinto isso muito forte dentro de mim. Então, a Andressa não tinha a clareza da força interior, né, da presença de Deus aqui, do Espírito Santo. Então, essa mesma falta de clareza, eu acredito que algumas pessoas também podem ter, né? Algumas dúvidas, né? Dúvidas internas. Então, como eu posso dizer, né? Qual o caminho, né? Como eu encontrar o meu caminho? Como eu decido todos os dias escolher os meus pensamentos, os meus sentimentos. Por que é importante eu todos os dias escolher os meus pensamentos, os meus sentimentos, que vai levar às minhas ações, né? Coisa que eu não tinha essa consciência, né? uhum. Então, no Força do Saber, são essas consciências que eu fui desenvolvendo durante todo esse processo de autoconhecimento. É isso que eu quero compartilhar com vocês, Legal. né? Uhum. Que talvez vocês ainda, né, não estão nesse momento e que de alguma forma eu posso ajudar vocês a quererem buscar isso. Que legal. Agora ficou mais claro para mim. Eu acho que para as pessoas também, né? Para você que está nesse momento que a Andressa passou, que ela relatou onde ela estava, né? Que hoje ela está em outro momento. Ela é uma pessoa transformada, então ela quer passar isso, essa transformação dentro desse projeto, né? E com o guia do livro Café com Deus Pai, né? Isso, Café com Deus Pai. Uhum, E é muito forte, né? Outra coisa também, né? Eu recebi uma cura, né, em 2022, né? Em 2023 eu recebi uma cura e logo depois, né, que eu recebi a cura, veio uma frase no curso Milagres, assim, que ficou muito forte, muito forte. Se você recebeu a cura, você tem que contar. Você tem que contar, né? uhum. E em vários momentos ele falava: você está sendo presenteada, você precisa compartilhar, você precisa compartilhar. E aí é isso. É isso que você está Eu fazendo. tenho que compartilhar. Não sei se, né, certo ou errado, nem sempre eu consigo utilizar as palavras mais corretas, mas eu estou seguindo, eu estou seguindo. Eu acho que é uma construção, né? É uma construção desse lugar que eu quero estar. Que legal, que bacana. E é um desafio, né? E todo desafio revela alguns bloqueios, e alguns bloqueios quebrados, a gente evolui, né? E às vezes um simples ato de se abrir a câmera, falar com pessoas ali através dessa câmerazinha aqui, que a gente não foi feito para falar, né? Que a gente está aprendendo isso. A nossa geração está aprendendo isso. A geração agora já tá bem acostumada com isso, mas a gente está aprendendo. E isso é um desafio. E até se colocar nesse desafio, pensando no processo de desenvolvimento pessoal, isso já vale a pena, né? Como pessoa, com autodesenvolvimento, porque a gente cada vez mais precisa estar compartilhando. Até profissionalmente, a gente precisa estar compartilhando. A gente precisa estar ali, de alguma forma, além de estar fazendo a nossa parte, também ajudar outras pessoas, né? Isso está sendo muito bem visto agora e é o que as pessoas estão dando valor. Então, só de estar fazendo isso, né? Muitas pessoas têm esse bloqueio de estar, ter muita coisa para falar dentro do coração, carrega uma mensagem, tem algo que grita dentro do coração, que queima o coração, só que às vezes tem alguns bloqueios de estar na internet, de fazer um perfil no Instagram, de falar sobre isso, de falar do seu próprio jeito, falar do jeito errado, não, às vezes não achar a palavra, mas é, o autoconhecimento ajuda a você a desbloquear disso, de o medo do julgamento, o medo do que os outros vão achar, o medo de fracassar na frente de pessoas. Você fica muito mais confiante, porque você carrega uma mensagem e você sabe do propósito. Então, esse bloqueio fica menor que o seu propósito, tá? Só para passar para as pessoas aqui. André, que legal, que legal. E fala um pouquinho do outro fruto, que é a questão de você estar agora desenvolvendo seu livro, né? Conta um pouquinho. Legal. E aí, né, os objetivos foram continuando, né, eu fui vivenciando todo esse processo e em algum momento você falou, vamos fazer a sessão devolutiva, né, Uhum, porque passa um tempo, né, uhum.
Eu não sei, eu não lembro como você fala, é devolutiva? Não, não. Na verdade, é uma sessão bônus, né? Pra gente relembrar algumas coisas, fazer Sim. uma recapitulação de tudo. Porque a gente é falho, né? A gente, mesmo com o processo do autoconhecimento, a gente às vezes pode procrastinar em alguns objetivos que a gente colocou. Às vezes, mesmo que a gente com a rota de ação, sabendo tudo que tem que fazer, a gente às vezes não acaba fazendo. Só que a gente precisa, às vezes, de uma pessoa para estar colocando a gente de novo nessa rota. E a ideia dessa sessão é novamente colocar na rota, né? Então podemos até chamar aí de colocando na rota, novamente. Mas me E conta aí. aí, legal. E aí foi no dia 23 de março de 2023 que nós fizemos essa sessão. E aí a gente foi explorando um pouco mais, né, uma ação de tudo que eu estava vivendo. E em algum lugar você tirou do meu coração que eu tinha o sonho de escrever um livro. Eu queria escrever um livro. E aí, logo que a gente que veio essa palavra, escrever um livro, e veio com muita emoção, fiquei muito emocionada, e veio aquela sensação gostosa, aquela sensação de medo. E em minutos eu escrevi os capítulos do livro, né? Quais eram os capítulos do livro? O livro está sendo escrito, Já tem o nome? sim. Qual que é? Viver do sentido. Viver do sentido. Que legal. Que bacana. Estamos vivendo isso, né, André? Estamos Exato. vivendo isso. E isso é um dos frutos, assim, de quando você... O primeiro passo é você questionar. Questionar tudo o que acontece na sua vida, tudo que falaram para você e você acreditou, tudo que você tem como crença, tudo aquilo que você tomou como verdade, todo aquele seu autoconhecimento. Depois que você questiona, isso vem à tona e você começa a entender, ter alguns entendimentos e começa a trabalhar com isso. Aí, eu não sei se você sentiu isso. Parece que você quer ser bom em tudo. Parece que você vê que você pode tudo. Aí você olha para a área da sua vida e fala, não, eu posso isso. Isso também posso, se eu quero, eu posso. Eu preciso desbloquear disso, disso, disso. Eu preciso fortalecer esses pontos fortes, eu preciso diminuir esses pontos que não são fortes, e eu preciso trabalhar com isso, mas eu quero isso. E eu posso. Mas tem muita gente que quer as coisas e não tem esse autoconhecimento e desiste muito fácil. Porque às vezes não confia nela mesmo. Não sabe do potencial que carrega. Que todo mundo é um projeto para dar certo, né? A gente carrega muitas coisas boas. E a gente vem falando isso, né, ultimamente, que tudo que a gente precisa está dentro de nós. Tudo que a gente precisa. Mas a gente precisa olhar para nós. A gente precisa olhar para dentro para encontrar essas respostas. A gente fica tentando buscar a resposta fora, mas a resposta está dentro. E o processo do autoconhecimento vem trazer essa clareza também, né? E aí depois, nossa, você vem coletando frutos. Aí você quer evoluir em todas as áreas. Você quer, eu tive essa ideia. Não, eu posso. Posso fazer. É só eu construir o caminho, é só eu desbloquear de algumas coisas e encontrar esse caminho, né? E esses frutos, né? Não dá para falar que todos os frutos também, senão a gente ficaria muito tempo aqui, né? Eu acho que os dois principais são esses. E eu acho que o principal é viver mais, sentindo mais, né? Tendo presença no pensamento e entendendo por que onde você tá, por que que você está fazendo o que você faz, né? O que que você quer colher, né? Disso em todas as áreas da sua vida. Dizer pra gente já finalizando aqui, né? Teria muita coisa para falar. Talvez a gente marca mais pra gente falar. E por que não, né? Falar, abrir bate-papo aí e conversar mais um pouco sobre isso. E falar sobre os projetos também. E tudo que a gente precisa falar para as pessoas, né? Mas a ideia aqui é mostrar um pouquinho do seu processo do autoconhecimento, como que isso te ajudou, tá? E para as pessoas entenderem que talvez é a hora dela parar também. Parar para olhar para dentro, né? Para se estudar. É muito legal você se autodesenvolver, mas se autoconhecer é mais importante ainda. Porque quando você se autoconhece, até o seu autodesenvolvimento é muito mais assertivo. Quando você sabe o que você quer, você é muito mais feliz, né? E quando você não tem clareza do que você quer, a sua régua fica muito baixa, você aceita muita coisa. Você aceita estar do lado de pessoas que não deve ficar, você aceita o emprego que não deve aceitar. Você aceita uma pessoa sem precisar aceitar. Porque às vezes você não sabe o que você quer, então qualquer coisa serve. E o problema disso é chegar lá na frente e olhar para falar o que que eu fiz da minha vida.
Então, por isso que eu reforço aqui para todo mundo que está ouvindo, para um pouquinho, né? Para um pouquinho, questiona. Primeiro questiona. Cara, o que que eu estou fazendo? Pensa nas suas áreas da vida. Meu lado profissional, como é que tá? Meu lado pessoal, né? Meu lado espiritual, o seu lado aí da sua melhor versão, se faz mais sentido para você, né? O seu lado social, o seu lado do bem-estar, como é que tá? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está pensando tudo isso que você está pensando? Porque às vezes você está carregando coisas lá do passado até hoje, que isso te atrapalha na vida. Por que que ainda você tem medo de algumas coisas? Por que que ainda você tem alguns bloqueios? E você tem clareza de alguns bloqueios, né? Eu sempre gosto de pensar na pergunta: o que que você está buscando? Parou para pensar o que que você está buscando? E eu queria reforçar isso, tá, Kidra, só para as pessoas que estão ouvindo, para entender que talvez esse é o momento dela, de parar também para se autoconhecer, para a vida ter mais sentido, né? Porque a gente está vivendo isso, né, André? E tá querendo gritar para as pessoas. E tá querendo falar do nosso jeito, a gente tá aqui construindo um projeto que eu acho que a base de tudo é isso. É servir outras pessoas no sentido dela olhar para elas e falar assim, cara, eu carrego muita coisa boa, eu sou um projeto para dar certo, eu só preciso achar o caminho. Então, é isso, talvez é sua hora também. Por que não? Por que não? Por que não, né, André? Por que não? Uhum. André, pra gente finalizando, em uma palavra, o que que você resume o processo do autoconhecimento? E por que dessa palavra? Acho que é a presença. Porque nós somos feitos. Você sabe explicar certinho, não sei se eu vou saber. Então, é, nossos pensamentos geram as nossas emoções, que geram as nossas ações, né? Que por consequência gera os nossos resultados. Os nossos resultados. Então, eu acho que é presença. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso, porque dependendo do que eu penso, eu crio emoções e aí eu vou ter um resultado, né? Então, tudo vai começar aqui, na presença dos meus pensamentos. Que legal. Que bacana. André, é isso. É isso. Que legal esse bate-papo, né? A gente postergou muito esse bate-papo, né? Mas aconteceu o que tinha que acontecer nesse momento. E eu acredito muito nisso também. Que talvez é esse momento realmente que tem que acontecer. E foi muito legal. Para você foi, como que foi? Foi maravilhoso, muito Uhum. bom. E Olhar para para, todos esses pode falar. lugares e reviver. Que legal. Tem alguma pergunta que eu não fiz para você que talvez você gostaria de responder? Talvez algo que você estava querendo falar e que talvez na conversa não surgiu a oportunidade? Que talvez essa agora é a oportunidade de você falar? Eu acho que eu gostaria de, na realidade, não. Eu não acho. Eu vou reforçar a minha gratidão de ter você na minha vida, né? De ter a sua companhia todos os dias, de ter me proporcionado esse lugar de questionamento, de olhar para um outro lugar, né? De viver de uma forma mais intencional. Então é um grande privilégio ter você, né? E quem puder poder ter essa oportunidade de ficar com você. Quando eu falei, né, quando eu citei sobre o que você tirou de dentro de mim, foi muito sincero, muito do coração. Então é isso, sabe? Se você tiver a oportunidade, venha, deixa ele te conduzir. Deixa ele te conduzir, porque muitas coisas boas ele consegue tirar. A gente criou esses dias uma brincadeira, e eu vou colocar aqui. O Rick é um cutucador. Ele cutuca a dor, cutuca a dor. Ele vai lá na dor. Esse é um especialista de olhar profundamente e tirar e te ajudar de alguma forma. Tirar coisas boas, aprendizados de vários lugares, com certeza. Se você quer, quer mudar a sua vida, quer mudar as suas ações, olha, não perca essa oportunidade. Nossa, nem combinamos isso, né? De fazer esse. Se a gente combinasse, não ia ficar nem tão bom assim.
né? Não é? Essa venda que você fez aí. Que bom que foi sincero, né? E é isso, é isso. A questão do cutucador é uma brincadeira que a gente fez, porque às vezes o que a gente precisa é realmente cutucar algumas coisas, é remexer algumas coisas dentro pra gente expor isso, passar pro consciente isso, que realmente está acontecendo com a gente. E às vezes a gente precisa olhar para esses, vamos chamar de dor, pra gente olhar e ter clareza que ali tá. E ali eu preciso começar a curar aquilo. Começar a olhar para isso, colocar o remédio que precisa se colocar e dali é, seguir adiante, né? Por isso que dessa brincadeira aí, a gente criou até um nome, né, André? Foi até um loginho lá, porque talvez é isso. Não é só isso, mas alguns momentos tem que ser isso. Tem que ser cutucado mesmo, né? André, é isso. Por Muito aí, obrigada pela oportunidade. Olha, só gratidão no coração. Estou muito feliz. E é isso que eu quero sentir, é isso que eu busco. Eu quero cada vez mais experiências assim, intencionais, com um objetivo e que traz tanta alegria para o coração. legal. Pessoal, para quem está escutando aqui do Projeto Empreender Mais, né? O nosso canal aqui é bastante focado para o empreendedorismo, só que a nossa mensagem é o autoconhecimento, né? Por isso que a gente tem um projeto chamado Autoconhecer para Empreender, que já virou e-book, já virou um processo, né? Que tem uma metodologia chamada Autoconhecer para Empreender, que eu faço pessoalmente. E só que o mais importante de antes do empreendedorismo é o autoconhecimento. Por isso que a gente bateu esse papo aqui, porque a Andressa, a gente nem falou muito isso, ela empreende dentro da empresa dela. Ela tem um olhar de empreendedora muito forte pro negócio dela, e isso depois do autoconhecimento ficou mais claro ainda. Essa importância de você empreender, ter uma mentalidade empreendedora dentro do ambiente que você trabalha, mesmo trabalhando para outra pessoa, mesmo é, estando vivendo o sonho de outra pessoa, dá para você fazer a sua empresa dentro da empresa, dentro de outra empresa. Dá para você empreender dentro do CNPJ de outra pessoa. Então a Andressa faz muito isso, a gente nem acabou falando sobre isso, porque a gente focou bastante no autoconhecimento, mas a mensagem é autoconhecimento. Vai se autoconhecer, né? Principalmente para você que quer empreender, para você que quer mudar de vida, quer fazer uma transição de vida. Entenda realmente o que está acontecendo com você, quem que você é. Descubra quais são suas crenças, descubra quais são seus valores, descubra quais são seus bloqueios, o significado que você deu algumas coisas, o que que você precisa perdoar para você continuar seu caminho. Ter clareza das suas forças, das suas fraquezas, as oportunidades de vida, os seus papéis, é, e ter clareza da sua identidade. Porque a gente só consegue olhar para um propósito de vida, consegue clarear um propósito de vida quando a gente se autoconhece. Quando a gente tem, quando a gente sabe quem que a gente é, que a gente fala que é a identidade, de clarear a identidade. E é isso. Para você que gostou desse bate-papo, deixa esse like se ficou até aqui, né? Comenta aí, deixa um comentário, que isso é muito importante pra gente, né, André? Faz o nosso canal, a nossa mensagem chegar a mais pessoas que precisam escutar isso que a gente conversou aqui, esse breve bate-papo aqui que a gente teve, que já se estendeu bastante, né? E compartilha. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, que para mim foi muito importante. Esse dia para mim é especial, né? 30/4, né, André? Exato. Esse 30/4 pra gente é muito especial. Se tornou mais especial agora, porque é o primeiro bate-papo que eu tenho com a André, né? A pessoa que tá comigo compartilhando a vida há mais de 23 anos, que ainda é só o começo de tudo que a gente tem para viver. Não é nem a sombra do que a gente ainda vai viver, né, André? E eu fiquei muito contente de bater esse papo também, né? Foi muito leve, foi muito gostoso, né? E gratidão por você também bater esse papo aqui comigo, né? De expor algumas coisas que é do seu pessoal, para abrir aqui para a gente chegar a mais pessoas, para a gente prosperar mais na vida de outras pessoas. Beleza? Suas últimas palavras aí pro pessoal. Gratidão, gratidão, e é exatamente isso, gente. Vamos se autoconhecer para a gente viver mais leve, né? Viver em lugares que faça mais sentido, que deixe a gente mais feliz. É aquilo, a gente tem um grande, nós somos, cada um de nós somos um grande projeto de Deus. E a gente tem muita coisa para entregar, a gente, cada um tem uma habilidade única, sem dúvida. E só que a gente tem que ir descobrindo, descobrindo. E mesmo que você não tenha muita clareza de como vai ser esse caminho, só se propõe. E ele vai se construindo aos poucos, aos poucos. O meu processo começou em 2019
e tá aqui, acontecendo de uma forma muito gostosa, fazendo eu viver de uma forma muito mais leve, muito mais sentido. E é isso. Se você puder, busque isso. Legal. Obrigada. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu tô aí, tá? Pessoal, abraço a todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.